E agora, então, a gente vai entrando para a parte prática, para a ficha de avaliação neurológica geral, onde a gente vai fazer a correlação, então. Felipe, recebi meu paciente e vou fazer a avaliação com esse paciente. Só que agora a gente vai pegar essa ficha de avaliação e dar uma dissecada nessa ficha de avaliação, falando sobre cada tópico e a importância de cada tópico. Então, peguei lá a ficha de avaliação, dados pessoais. O que tem lá nos dados pessoais do teu paciente, né? Para colocar na sua ficha de avaliação? Nome completo, né? Aonde ele mora. Felipe, mas eu tenho que colocar onde ele mora? Tem. Por quê? Aonde ele mora vai interferir em alguma coisa? Claro que vai. Principalmente na fisioterapia. Se ele mora muito longe, será que ele vai conseguir fazer fisioterapia com a frequência que ele precisa fazer? Né? Então, tem vários fatores que podem dificultar. Nacionalidade, né? Então, poxa, mas eu tenho que colocar qual é a relevância da nacionalidade. Tem alguns surtos, né, que aconteceram, de doenças que aconteceram aqui ou ali. Então, a gente teve surto de microcefalia, surto disso, surto daquilo. Ah, aconteceu aonde? Tal lugar. Agora a gente está passando por um surto. Não um surto, né? A gente está vendo alguns casos de febre maculosa. Esses casos de febre maculosa estão relacionados a algumas áreas específicas do nosso país, tá? Então, esses dias eu estava escutando, por exemplo, né, que tiveram alguns casos maiores em Campinas, São Paulo. Então, o que acontece? Ah, o cara coloca lá nacionalidade, um dia, mas onde você mora? Moro. Epa, peraí, mas esses sinais e sintomas estão muito parecidos com isso. Se você vem da mesma região que aconteceu isso, aquilo pode te levar e facilitar um diagnóstico, tá? O diagnóstico clínico, tá? Quando a gente chega lá no diagnóstico clínico, então, o que a gente vai colocar? O que o médico colocou. Tá? Diagnóstico clínico não é você que deu. Então, eu, no caso, sou fisioterapeuta, né? Se é o médico que está fazendo, é o diagnóstico dele. Tá? Então, eu estou recebendo um paciente que já veio com um diagnóstico. Se eu sou médico, eu vou elaborar o diagnóstico clínico. Tá? Agora, se eu sou outro profissional de saúde, eu vou pegar um diagnóstico clínico, então, que veio do médico. Independente do diagnóstico clínico, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, esquece um pouco aquilo, porque eu não posso me prender daquilo e eu também não posso levar em consideração que todo médico vai acertar e que todo médico vai fazer a avaliação completa. Então, o que eu vou fazer? Tem lá o diagnóstico do médico, tá? Depois eu vou lá e vou comparar para ver se bateu com o meu ou não, mas eu tenho que fazer a minha avaliação completa, tá? Queixa principal para o fisioterapeuta, tá? Eu sempre falo, aí a principal parte da avaliação, principalmente se eu estou levando em consideração, então, o paciente neurológico ou o ponto de vista do paciente. Queixa principal é aquilo que você vai perguntar para o paciente. O que te incomoda mais? O que te trouxe aqui para a fisioterapia? Se o cara é um profissional de educação física, quando ele chega na academia, a primeira coisa que o personal vai perguntar para ele é: qual é o teu objetivo aqui? Ah, é emagrecer? É ganhar condicionamento físico? É isso? É aquilo? Você vai sempre associando. Né? E eu vou o quê? Eu vou tratar o paciente de acordo com a demanda que ele me apresenta. Então, a minha queixa principal, ela vai servir para direcionar o meu programa de tratamento e a minha periodização dentro do meu tratamento. Tá? Poxa, Felipe, mas ele tem sequelas, ele não anda, ele não come, ele não faz isso, ele tem dificuldade para isso ou para aquilo. Beleza. O que eu vou priorizar? Eu vou priorizar o que ele quer, o que é mais importante para ele, e não o que eu julgo ser mais importante. Tá? Então, queixa principal serve muito para a elaboração de programa de tratamento. História da doença atual. Então, parem, se você é acadêmico ainda e está fazendo a ficha de avaliação, história da doença atual, o nome já está dizendo, da doença atual, tá? Então, eu não preciso contar tudo que o paciente já apresentou de enfermidade durante a vida dele. Nossa, quando ele nasceu com 3 circulares de cordão, o Apgar dele foi tanto, não sei o que. Não, o cara desenvolveu ou está com sinais e sintomas de doença de Parkinson. Quando que começaram esses sinais e sintomas? Aqui. Então, é o que está correlacionado com aquilo, tá? E ponto, tá? Então, é o que tem correlação direta com a doença. Não precisa falar que quando ele era pequeno ele quebrou um braço, quebrou a perna, que ele já teve isso, que ele já teve aquilo, que ele já gripou. Não, tá? A história da doença atual, ou seja, tudo que tem correlação. História patológica pregressa. São as histórias patológicas, então as patologias que podem ter uma correlação. Correlação com o diagnóstico clínico, né, e com a patologia do paciente, e uma correlação também com o tratamento. Tá? Por quê? Porque se o paciente tem uma patologia que pode interferir no seu tratamento, aí eu vou ter que ter cuidados específicos com ele. Então, exemplo, história patológica pregressa. Se ele tem alguma cardiopatia, se ele tem hipertensão, se ele tem diabetes, ou seja, essas 3 são as principais. Tá? Por quê? Porque vão interferir diretamente ou no prognóstico, ou no tratamento, ou até na evolução clínica desse paciente. Histórico familiar. Né? A gente sabe que tem algumas doenças, então, que são hereditárias.
Então, então, se essa doença é hereditária, e eu nem paro para perguntar, tem mais alguém na família que já apresentou isso? Né? Por quê? Porque se alguém na família já apresentou alguma coisa parecida, e alguém, por exemplo, um pai, a mãe, o avô, já teve aquilo ali, poxa, olha, eu estou com hipertensão arterial, né? Eu estou com algum sintoma, por exemplo, de infarto. A primeira coisa uma das primeiras coisas que o médico vai perguntar: alguém na sua família é cardiopata? Tem algum cardiopata na família? Se tem, opa, sinal alerta. Né? Se você está com suspeita de um tumor, de um câncer, ele vai perguntar: tem alguém que já teve câncer na sua família? Por quê? Porque tem a história familiar. Opa, nem minha mãe teve, meu pai teve, meu avô teve. Opa, peraí, assina lá. Significa que o cara tem? Não. Mas a gente, né, liga o sinal vermelho ali, né, o alerta ali, para aquilo ali, tá? Então vai ajudar muito. Histórico social, tá? Histórico social, então, se ele é etilista, se ele bebe, se ele é tabagista, se ele fuma e mais, tá? A gente tem que perguntar: você bebe? Bebo. Não é isso. Né? Se eu bebe o quê? Bebe quanto? Eu bebo cerveja todo dia, né? De vez em quando. Eu bebo o quê? Eu bebo cachaça. Eu bebo o quê? Bebo álcool. Então é muito comum, né? Muito mais comum do que as pessoas pensam. Em algumas regiões, principalmente em regiões rurais, pessoas ingerirem álcool puro, álcool 70, álcool de farmácia. Por quê? Porque são alcoólatras, têm a dependência, e ao mesmo tempo não tem onde comprar cerveja, não tem onde comprar cachaça, não tem onde comprar outra coisa. Então o que ele bebe? Álcool. Né? Então ele bebe qualquer álcool que tiver, qualquer coisa alcoólica. Tá? Tem gente que bebe desodorante. Né? Então, bebo o quê? Bebo isso. Poxa, então vai ter outras complicações relacionadas àquilo. Bebe quanto? Bebe quantas vezes por semana? Aí eu fumo. Fuma o quê? Né? Você fuma cigarro? Você fuma crack? Você fuma maconha? Qual é a periodicidade disso, do seu uso? Tá? Então, esse histórico familiar ele tem que ser mais pesquisado. E é claro que isso é essa avaliação, você está fazendo a avaliação, você e o paciente. Né? Do mesmo jeito que quando você vai num proctologista, quando você vai num ginecologista, em qualquer médico você vai, o cara vai te perguntar, né? Se você for num cardiologista e tiver um infarto e for novo, ele vai perguntar: você usa droga? Já usou cocaína? Já usou isso? Já usou aquilo? Por quê? Você tem que falar a verdade, porque aquilo ali, né, o seu histórico social, ele pode interferir, pode ter uma relação direta com a sua patologia. E tratamento clínico, tá? É extremamente importante. Por quê? Porque se esse paciente faz uso de alguma medicação, né, você tem que saber qual é a indicação dessa medicação e como essa medicação pode interferir no teu tratamento. Se eu sou outro médico e estou recebendo um paciente, eu sei que que ele toma um medicamento, qual o efeito do medicamento. Eu sou fisioterapeuta, então se o paciente toma um medicamento, por exemplo, que deprime o sistema nervoso dele, né, e causa uma apatia, causa uma prostração nesse paciente, eu não vou marcar a fisioterapia no dia e no horário daquele medicamento, porque ele vai chegar para a fisioterapia prostrado, não vai render e tudo, então eu tenho que saber. Se ele toma medicamento para pressão, eu tenho que saber que horas que ele toma, como é que está controlada essa pressão arterial, ou seja, tudo que está sendo feito até para a gente poder, mesmo não sendo médico, mesmo sendo fisioterapeuta, ajudar e auxiliar ele nesse controle aí da medicação e saber e interagir sempre, equipe multiprofissional, fisioterapeuta falando com o médico, falando com o nutricionista, falando com o fono, tá? O nosso objetivo, então, é a melhora do paciente, a qualidade de vida do paciente. Então, sem vaidade, fisioterapeuta, profissional de educação física, médico, o paciente não é seu, o paciente é ele. Então, a gente trabalha pelo bem do paciente. Então, trabalhando pelo bem do paciente, eu tenho que me comunicar com outros profissionais. Eu tenho que falar para o médico: olha, esse medicamento que o senhor passou, porque no fisioterapeuta ele vai às vezes 3 vezes por semana. No médico, às vezes, ele vai de 3 em 3 meses. Então, às vezes, o cara deu um medicamento aqui e esse medicamento começou a atrapalhar ele. E às vezes a gente tem que entrar em contato, ou falar com ele: entre em contato com o seu médico, fala que está acontecendo isso, aquilo, que a associação desse medicamento não foi positiva para você. Ou ele vai te mexer ou ele vai mexer no tipo de medicamento, ou ele vai mexer na quantidade do medicamento, e assim vai, tá? Aí a gente começa, perdão, a gente começa a nossa avaliação. Exame físico, tá? Então, no exame físico, a gente vai ter 3 partes do exame físico, tá? Para começar: inspeção, tá? Faces e atitude, tá? Na inspeção significa: eu estou olhando o paciente. Felipe, mas eu posso fazer diagnóstico só de olhar para o paciente? Lógico que pode, porque tem patologias que você vê,
né? O paciente já está com aqueles sinais e sintomas, mas os sinais e sintomas são muito típicos, são muito exacerbados. Então, às vezes, você está lá no seu consultório e, de repente, chega a secretária, que nunca estudou para nenhuma área da saúde, e ela chega para você e fala: nossa, Cláudia, hoje você tem um paciente marcado para 5 horas da tarde, um paciente de paralisia facial. Ou seja, ela já te deu o diagnóstico do paciente. Quem falou para ela que o paciente tem paralisia facial? Ela sabe, de tanto ver. Por quê? Porque ele tem uma alteração de faces que ela, na inspeção, ela já bateu o olho e já identificou. Então, paralisia facial, clássico. Hoje você vai ter o paciente com AVC. Por quê? Porque já vem com aquela marcha típica, marcha ceifante, né? Espacidade flexora de membro superior, espacidade extensora de membro inferior, ou seja, é muito clássico para ela, né? Então ela já consegue identificar. Então, na inspeção, dependendo do grau de comprometimento, você já consegue até fechar o diagnóstico. Faces, avaliação da face. Então, tem faces típicas da paralisia facial clássica, do Parkinson, a face em cera, em máscara, tá? Então, são faces clássicas. É claro que quanto maior for o comprometimento, maior vai ser, então, essa expressão. E a atitude, comportamento, presença ou não de movimentos involuntários, então, isso tudo, então, pode ser percebido. E depois, através da marcha, eu vou avaliar se ele tem uma marcha típica. O que significa marcha típica? Marcha típica é uma marcha típica de uma determinada patologia, tá? Ou seja, é característica daquela patologia. Marcha ceifante ou helicóptero, marcha pareto-espástica, marcha tabética, marcha talonante, ou seja, eu bato o olho, essa marcha é assim. Então esse paciente teve isso. Essa marcha é em petit pas, que é a marcha típica do paciente, né, com Parkinson, marcha em petit pas. Marcha em pequenos passos, marcha típica do paciente com Parkinson ou parkinsonismo. Aí você, peraí, o cara tem marcha em petit pas, tem bradicinesia, alguma coisa relacionada com Parkinson, doença de Parkinson, já vai direcionando também para o diagnóstico. Agora, tem marchas que são atípicas. O que é uma marcha atípica? Quando ele tem uma alteração de marcha, só que eu não consigo correlacionar essa alteração de marcha dele com nada. Então, ele tem uma alteração de marcha, só que eu não consigo fazer a correlação. De onde vem essa alteração de marcha? O que é essa alteração de marcha? Tá? E aí a gente não consegue fazer a correlação. Se ela é atípica, eu tenho que descrever. Tá? Então, eu vou ter que descrever o que está sendo trabalhado, quais são as principais alterações dessa marcha, desse paciente em si. Depois, a qualidade da marcha. Se é uma marcha doméstica, ou seja, não, se você anda sozinho, anda. Anda onde? Só em casa, né? Então, doméstica. Se é uma marcha comunitária, você anda sozinho, anda. Anda onde? Só vou aqui na padaria, vou no meu vizinho, vou aqui, mas sempre por perto, né? Ou se é uma marcha extracomunitária. Se esse cara sai da casa dele, pega um ônibus, vai para outro lugar, anda bem mais longe, tá? Essa é a qualidade da marcha. E se ele usa alguma órtese ou alguma prótese que facilite, então, essa marcha. E aqui entram nossas principais marchas atípicas. No caso aqui está atípicas, tá? Mas seriam marchas típicas, perdão. Tá? Aqui estão as nossas principais marchas típicas. Então, tem marchas espásticas, tá? As principais marchas típicas espásticas são a ceifante, o helicóptero, do paciente, então, que tem AVC, né? Que tem síndrome piramidal. A marcha pareto-espástica, então, na verdade, toda marcha espástica é piramidal. Tá? Marcha pareto-espástica, quando ele tem espasticidade de membros inferiores, ele anda com as duas pernas mais rígidas. A marcha em tesoura é aquele paciente, então, que ele tem a quadriplegia ou a diplegia, um paciente que tem lesão encefálica e que anda, então, com em marcha em tesoura, que ele tem uma espasticidade principalmente de musculatura adutora. Então, isso é muito comum a gente ver, então, em crianças, para quem trabalha, então, com neuropediatria. A gente tem as marchas atáxicas, que são marchas que têm distúrbio, então, de equilíbrio de coordenação, da ataxia sensitiva, ou seja, por perda de sensibilidade, que é a talonante, que a pessoa anda com o pé batendo. A gente tem a da ataxia cerebelar, que ele anda como se fosse um bêbado. A gente tem da ataxia vestibular, que é uma marcha em estrela, que ele anda sempre caindo para o mesmo lado, tá? Pendente. A gente tem marchas, mais uma vez, não é atípica, tá? Marchas típicas de lesões periféricas, tá? A marcha escarvante, tá? De lesão periférica. Quando que é a marcha escarvante, então? Quando ele tem uma deficiência, uma lesão do nervo fibular e perda do músculo, da função do músculo tibial anterior. Então, ele tem que andar levantando e batendo o pé. A marcha com apoio no joelho, uma marcha típica de paciente com poliomielite, porque ele tem perda de força, então, do músculo quadríceps. Então, toda vez que ele bota a perna apoiada no chão e que ele vai tirar a outra perna, ele tem que apoiar o joelho para o joelho não falsear, não dobrar e ele não cair. Tá? Então, marcha com apoio no joelho, marcha típica
de paciente, então, com poliomielite, tá? Já foi erradicada, mas a gente ainda vê alguns casos, então, de síndromes de poliomielite. E a impossibilidade de ficar em ponta, então, tá? Quando ele não consegue ficar na ponta do pé, tá? E aí, então, ele vai ter uma marcha, uma alteração da marcha, então, que ele não consegue fazer esse movimento de propulsão, tá? Tem um vídeo nosso no canal também sobre biomecânica da marcha, em que a gente estuda todas as fases da marcha e que musculatura trabalha em cada fase da marcha, e que é interessante para vocês darem uma olhada no ciclo normal da marcha, para entender o que é patológico, o que é típico, o que é atípico. Marcha das lesões extrapiramidais. Lembrando que as lesões extrapiramidais causam alterações de qualidade de movimento, né? Hipercinesia, hipocinesia, tá? Então, eu vou ter marcha parkinsoniana, que é a marcha em petit pas, uma marcha mais lenta, marcha em pequenos passos, que pode apresentar ou não festinação, tá? Festinação e congelamento são diferentes. A festinação é quando ele demora para sair e quando sai ele não consegue frear o movimento. E o congelamento é quando aquele paciente, então, ele quer planejar o movimento, mas ele tem uma dificuldade de planejamento. Ele pensa, balança, mas não consegue sair. Parece que ele está congelado ali. Aquilo é característico também do parkinsonismo. A marcha coreica também está relacionada, então, com a postura e com os movimentos coreicos. E a gente chama de marcha do dromedário, aquela marcha, então, que é característica do paciente que tem múltiplos focos isquêmicos corticais. Tá? Ou seja, ele vai associando um monte de coisa, então ele tem uma marcha parecida com o paciente de Parkinson, tá? Mas cheio de outras alterações. Mais uma vez, né, como eu fui copiando e colando lá, são marchas típicas. A marcha das doenças musculares é o que a gente chama de marcha anserina. A marcha anserina, tá, a gente tem que observar o seguinte: marcha anserina ela é principalmente característica ou caracterizada por uma falha de força do nosso músculo glúteo médio. O nosso glúteo médio é o principal músculo estabilizador da pelve em apoio unipodal. Então, quando eu tenho uma fraqueza de glúteo médio, a minha pelve tende a desabar para um lado e para o outro. O teste que a gente faz é o teste Trendelenburg. Pede para o paciente ficar em pé, levantar uma perna e a pelve tem que se manter estável. Levanta outra perna, a pelve tem que se manter estável. Se durante ele levantou e a perna desabou para um lado ou desabou para o outro, significa que ele tem uma falha de glúteo médio. No paciente neurológico, tá, essa marcha anserina, tá, ela vai ser associada à falha do glúteo médio. Se for uma distrofia muscular de Duchenne de Becker, ele vai ter normalmente uma hipertrofia de panturrilha, uma pseudo-hipertrofia de panturrilha, porque ele vai aumentar de volume, mas ele está substituindo célula muscular por célula adiposa, então ele fica com aquela panturrilha grandona, ele vai ter um encurtamento de gastrocnêmio solear, nosso tríceps sural, então ele vai andar na ponta do pé. Então, associo, anda na ponta do pé, anda rebolando, anserina neurológica, né, relacionada à miopatia. Mas as mulheres gestantes, principalmente, então, nas primeiras fases de gestação, quando ela tem, então, uma abertura desse quadril, a abertura do quadril provoca o encurtamento do nosso músculo glúteo médio. Esse encurtamento do glúteo médio gera uma fraqueza do glúteo médio. Então, a mulher gestante, ela anda rebolando um pouco mais, tá? Então, a gente pode falar, então, que a gestante apresenta uma marcha anserina, mas essa marcha anserina da gestante está relacionada à biomecânica da pelve, tá?